Fala, meus amigos e minhas amigas da Arsenal Brazuca, Barão aqui com vocês para mais um vídeo no nosso canal. Eu sei que estou um pouco distante aí sem fazer vídeos, tá? Esse mês de junho aí tem sido pegado. Até o final do mês vai ser um mês muito corrido para mim, né? Então, mas vou tentar trazer os vídeos aqui para vocês, tá? Acabou o campeonato, tá começando a Copa do Mundo, então assim, as pessoas também não dão muita importância aí para notícias. As pessoas estão muito focadas aí na Copa do Mundo que começa hoje, tá? Provavelmente quando sair esse vídeo, já tivemos o primeiro jogo entre México e África do Sul, mas eu vou tentar trazer as notícias. É porque a gente também tenta trazer as notícias que são mais verdadeiras, vamos botar assim. Porque sai muita especulação, muita informação. Claro que algumas especulações a gente pode discutir aqui dentro do canal, tá? Fazer um vídeo falando sobre certos tipos de especulação, mas a ideia não é essa, tá? A ideia é justamente trazer as informações que são mais verdadeiras, tá? Em relação ao Arsenal. Então, nesses últimos dias tem saído algumas notícias interessantes, tá? Que fizeram com que eu fizesse esse vídeo aqui para vocês. Mas antes de começar o vídeo, pedir aquela ajudinha de vocês, like no canal, sininho para receber as notificações, verifique a inscrição no canal, tá? Para garantir que todos os vídeos cheguem para vocês certinho, tá? E compartilhe também com o máximo de amigos que você tiver, no grupo da família, no grupo de outras torcidas do Arsenal. Então, faça isso, que aí a gente faz com que o nosso canal cresça ainda mais. Beleza? Então, depois de todos os recados dados, vamos para o nosso vídeo de resumo da semana, tá? Então, vamos começar aí com o nosso videozinho de resumo semanal. Queria começar com uma notícia que saiu hoje, tá? Então, está bem fresquinha. O Félix Dias, né? Se eu não me engano, ele é do Marca, tá? Lá da Espanha. Ele informou hoje que a FIFA decidiu, tá? Que os clubes serão obrigados a ter cláusulas de liberação em seus contratos, tá? Tanto jogadores quanto clubes são obrigados a incluir um valor em seus contratos. Então, o que isso muda, tá? Principalmente aí na Premier League, tá? É que na Premier League os jogadores não têm essa cláusula, tá? Eles ele é do AS, tá? Eu falei do Marca, mas não é do Marca, ele é do AS. Então, na Premier League, eles não têm essa cláusula de obrigação, essa cláusula de obrigação de venda e tal, um valor estipulado para a venda do jogador. E isso faz com que os times da Premier League, eles definam quanto vai vender. E aí, a FIFA entendeu que isso é muito ruim para a competitividade dos campeonatos, tá bom? Então, eles vão obrigar agora aos clubes, principalmente ingleses, que não tem essa cláusula, a colocar esse valor, tá? Nos contratos. Isso muda bastante, porque, por exemplo, tem a questão de tipo, se o jogador quiser sair e você pagar a multa, o clube não pode segurar, entendeu? Então fica uma coisa mais dinâmica, vamos botar assim, as negociações. Quem não lembra da nossa contratação do Partey, tá? O Atlético de Madrid queria 50 milhões, o Arsenal ofereceu um pouco menos, o Atlético de Madrid falou que ele só sairia pela multa, e aí o Arsenal foi e pagou 50 milhões lá e o Atlético de Madrid foi obrigado a vender o jogador. Então tem essa questão toda, entendeu? Tem esse ponto que eu acabei de falar, que se o clube falar, ele só sai pela multa,
o cara tem que pagar a multa, e aí se pagar a multa o cara sai, entendeu? Então, esse é um ponto de mudança para a próxima temporada. Não sei o que acontece, não foi divulgado, não foi informado, o que acontece dos contratos que já estão em vigor. Eu não sei se a partir do momento que você renova, você é obrigado a colocar essa cláusula, tá? Ou se os clubes vão ser obrigados a rever todas essas cláusulas, todos os contratos, né? E incluir essa cláusula. Essa informação não foi divulgada na notícia, mas então é uma notícia aí que pode mudar e fazer com que o mercado ele se movimente de forma diferente, tá? Porque agora existe essa cláusula, então pode tornar o mercado, aí, principalmente na Premier League, um mercado mais dinâmico, tá? Então temos essa nova informação aí que saiu hoje, mais recente. Outra informação importante, tá? É que o Arsenal colocou ali, né? Adicionou oficialmente a palavra Champions acima da entrada dos visitantes no Emirates Stadium. Então hoje, quando a torcida visitante chega para entrar ao estádio Emirates Stadium, eles vão se deparar, tá? Com essa mensagem em dourado de campeões. Lembrando que muitos clubes tiravam o sarro do Arsenal, ainda tiram, né, de certa forma. Por exemplo, o Forest, o Aston Villa, normalmente eles colocam ali, o Chelsea já fez isso também, colocam ali os troféus ali de campeão europeu, para meio que tirar um sarro do Arsenal e tal. Então, isso faz parte do futebol, tá? Não tem problema nenhum com isso. Eu acho que isso é importante ter no futebol, mas aí o Arsenal entra nessa brincadeira e coloca ali na frente do seu estádio, ali na entrada de visitante, escrito bem grande em dourado, Champions, tá? Campeão. Então, uma mudança aí que os torcedores vão ter, principalmente visitantes, para a próxima temporada. Para as pessoas que vão visitar o Emirates, elas conseguem tirar foto ali, tá? Nessa entrada de visitante, mas em dia de jogo, como eu já disse, é a entrada de visitante, então eles que vão estar de frente aí para essa nova entrada do setor de visitante do Emirates Stadium. Agora vamos falar um pouquinho sobre a nossa base, tá? Tivemos uma notícia do George Bird, tá? Que é um cara que ele conhece muito da base do Arsenal, ele posta muita coisa em relação à base do Arsenal. E aí ele postou que a gente já vinha acompanhando essas movimentações, tá? Dentro do clube. Lembrando que desde que o Josh Kroenke ele meio que fica à frente ali do clube, muitas mudanças dentro do Arsenal vêm sendo feitas, tá? São mudanças que vão sendo feitas de acordo com o que a gente entende que seja necessário. Então, com a base também não foi diferente, tá? A gente viu o Mertesacker se despedir, tá? Ele já tinha anunciado a sua saída, não me lembro se foi no começo do ano, tá? Mas foi ali por volta do final do ano para o começo do ano, ele anunciou a saída dele do Arsenal. E se falou muita coisa em relação do Mertesacker, que o clube não estava vendo evolução ali na questão da base do clube. Então eles resolveram mexer nesse ponto aí, nessa etapa do clube, que são as categorias de base do Arsenal. Então, parece que tem alguns treinadores que também estão para sair, tá? Então, a gente pode ter uma mudança muito significativa nas categorias de base do Arsenal acontecendo. Já teve um outro técnico que saiu, que foi para o Stoke City, não lembro o nome dele, mas foi para o Stoke City, e parece que tem uma lista
de algumas outras pessoas que vão sair do Arsenal em breve. E aí a gente traz a notícia aqui para vocês. Então, o Arsenal, ele é um clube que ele se tornou um clube que vai se movimentando. Se você não entrega o resultado, você está fora, tá? Então, esse movimento que está acontecendo na base do Arsenal é um movimento onde o Arsenal quer se tornar um clube o mais autossustentável possível, tá? Tendo que contratar o mínimo de jogadores possíveis. Claro que é impossível, é quase impossível você, numa liga tão competitiva quanto a Premier League, você não precisar contratar jogadores, mas a ideia do Arsenal é que tenha alguns jogadores ali com que faça que, caso a gente precise contratar, a gente contrate em setores específicos, tá? Então, por exemplo, hoje a gente tem surgindo aí o Max Doman, a gente tem o Marley Salmon surgindo, também que são bons jogadores. Então, assim, teoricamente, o Doman pode jogar ali na ponta direita, pode jogar no meio. Então, assim, é uma preocupação a menos que o Arsenal tem, entendeu? Para aquela posição a longo prazo. Então, a gente pode se preocupar com outro setor, investir dinheiro em outro setor. Então, a ideia do Arsenal é se tornar um clube que revele mais jogadores da sua base para o time principal, tá bom? Então, por isso, toda essa movimentação aí em torno das categorias de base do clube. Falando em movimentação, tá? O Arsenal demitiu o Zafar Iqbal, tá? Que ele era o chefe da medicina do Arsenal, tá? Quem deu essa notícia foi o Sam Wallace do Telegraph, tá? Ele que veio trazendo essas notícias em relação ao departamento médico do clube. Então, essa semana nós recebemos essa notícia que o médico-chefe ali do departamento médico do Arsenal, ele foi desligado do clube. O Arsenal que vem sofrendo com bastante lesão, e isso levou a essa movimentação de demitir o Zafar, e a gente já tem um nome para colocar no lugar, tá? Mas lembrando que o Zafar é o que está à esquerda do seu vídeo, tá? Então, mas antes de falar quem vai entrar no lugar, eu não lembro qual foi o perfil, não trouxe aqui, mas ele falou que fez uma pesquisa sobre o Zafar, tá? O Zafar que ele vem do Crystal Palace para o Arsenal. E nessa pesquisa que essa pessoa fez, ele viu que o Zafar ele não tinha um histórico muito bom de recuperação de jogadores já no Crystal Palace, tá? Então a gente pode dizer que talvez tenha sido um erro do Arsenal contratar ele. Eu acho que a gente contratou ele tem uns 2 anos. Então a gente pode dizer que foi um erro contratar o Zafar naquele período. Então, mas hoje não, né? Essa semana ele foi desligado do clube e quem entra no lugar dele é o português Arnaldo Abrantes, tá? O Arnaldo Abrantes, ele deixa o Aston Villa, ele estava no Aston Villa, já trabalhou no Nottingham Forest, tá? E ele começa no Arsenal a partir do mês que vem, tá? Então, em julho, o Arnaldo Abrantes, que é esse à sua direita, tá? Do vídeo, segue para o Arsenal. Com ele, segue 2 fisioterapeutas, tá? Então, esse setor, departamento médico do Arsenal, também está sendo reformulado, mediante a todas as necessidades, tá, do clube em manter os jogadores disponíveis. Uma informação importante que o Adam Kiss publicou é que nos últimos 2 anos, tá,
O Aston Villa, que tinha ali o Arnaldo Abrantes como o seu médico, tá? Teve o melhor registro de lesões de todos os clubes ingleses, tá? Que competem em competições europeias. Então, não só na Premier League, mas também quem compete ali em todas as competições europeias. E aí ele está falando de Conference, está falando de Europa League, está falando de Champions League, tá? E o sexto melhor no geral. Então, de todos os clubes que competem nas suas competições nacionais e competições europeias, ele tem o sexto melhor desempenho ali junto com os seus jogadores ali no qual ele faz o tratamento. Tá? Durante esse período, os seus jogadores perderam cerca de 150 dias a menos do que o Arsenal, do que os do Arsenal, né? Então aí já é uma comparação mais centralizada com o nosso clube, com o Arsenal. Então, o trabalho que ele faz fez com que os jogadores do Aston Villa perdessem 150 dias a menos, tá, do que os jogadores do Arsenal. Claro, gente, essa informação é relevante, é muito relevante essa informação. Porém, isso tudo depende também da forma como é feito o treinamento. Então, o Arteta, ele tem uma forma de treinar os jogadores, um treinamento muito forte, tá? Os jogadores já chegaram até a falar que parece que eles estão jogando no treinamento do Arteta. Então, isso também influencia diretamente nas lesões, tá? Então, a gente precisa ver, a gente está reformulando todo esse departamento, porém, nós precisamos ver como é que vai ser essas questões, porque pode ser que o Abrantes ele não esteja acostumado com esse tipo de treinamento. E aí vai ser tudo conversado, claro, o departamento médico vai conversar com o departamento de futebol e tentar traçar ali a melhor maneira com que os jogadores possam trabalhar juntos ali. Então é importante que tenha essa conversa, tá? Essa unidade aí entre eles. Lembrando que ele já vai começar trabalhando com os jogadores que não foram para a Copa do Mundo, tá? Então tem ali jogadores com que eles já podem fazer aquele trabalho ali de reforço muscular e já começar o trabalho com esses jogadores que não foram para a Copa. Então a gente tem uma reformulação acontecendo aí dentro também, não só da nossa categoria de base, mas também do nosso departamento médico, tá bom? Então essa é uma outra informação que é muito importante para a gente ficar de olho. Outra notícia que foi divulgada pelo Sam Wallace, tá? Do Telegraph, é que o Arsenal está supostamente considerando oferecer um novo contrato ao Gabriel Heinze, tá? O Gabriel Heinze que chegou nessa temporada com a saída do Carlos Cuesta para o Parma. E o Gabriel Heinze vem fazendo um trabalho muito bom, tá? É só a gente ver como é que é o trabalho do nosso sistema defensivo. O Gabriel Heinze, ele é um assistente do Arteta, mas ele foca muito ali na parte do sistema defensivo, tá? Então ele tem um contato muito mais próximo com o nosso sistema defensivo e isso mostra a qualidade do trabalho que o Gabriel Heinze, né? Ele falou que não é Heinze, é Heinze. O Gabriel Heinze vem fazendo ali à frente do nosso clube. Eu acho justo, tá? Pelo trabalho que ele vem desempenhando. Lembrando que antes do Carlos Cuesta sair do clube, sair do Arsenal e ir para o Parma, o Arteta tinha solicitado, tá, ao clube que desse um aumento a todos os funcionários ali do time do Arteta, tá? Do coach staff, que eles chamam, né? Do Arteta, e o Carlos Cuesta foi um desses que tinha recebido esse aumento, mas logo depois ele recebeu uma proposta do Parma e decidiu sair do clube. Então, com a saída dele, chega o Gabriel Heinze, e aí o Gabriel Heinze consegue fazer um ótimo trabalho ali dentro do clube. Então, eu acho justo, tá? Se isso se concretizar, porque conforme o Sam Wallace fala, supostamente, então ainda não tem nada confirmado, tá?
é apenas uma especulação de mercado ali, mas se ele recebesse esse mérito, eu não acharia nada injusto. Eu acho muito justo o Gabriel Heinze receber pelo trabalho que ele desenvolveu aí nesse ano, junto com os jogadores do Arsenal. Então, essa é mais uma notícia de novidades que nós temos aí em relação ao Arsenal. E agora vamos para os jogadores, tá? O Timber, essa semana, foi cortado da seleção da Holanda para a disputa da Copa do Mundo, tá? O Timber, que vinha sofrendo, né, com uma lesão na virilha, sofrida ali, não sei se foi em março, abril, tá? E ele vinha sofrendo com essa lesão, perdeu praticamente todos os jogos a partir desse período ali com o Arsenal. Entrou ali no último jogo da Champions League contra o PSG. Foi convocado para a seleção holandesa para a disputa da Copa do Mundo. Porém, ele continua tendo problemas na virilha. E aí, essa semana, a Federação Holandesa confirmou o corte do Timber da seleção holandesa para a disputa da Copa do Mundo. Pontos positivos e pontos negativos. Pontos negativos é que a gente fica triste, né? Porque é o sonho do jogador disputar uma Copa do Mundo. Apesar do Timber ser novo, ele vai disputar provavelmente a próxima Copa do Mundo pela seleção holandesa. Claro, se a seleção holandesa se classificar. Então, é bem provável que ele esteja na próxima Copa do Mundo, caso a Holanda se classifique. Porém, é muito triste porque todo jogador quer disputar a Copa do Mundo, tá? Porém, esse corte do Timber da Copa do Mundo também mostrou que o Timber jogou a final da Champions League, aqueles minutos ali no sacrifício, tá? Aparentemente, por tudo isso que vem sendo informado, ele não tinha condições de jogo, tá? O que ele tinha provavelmente tomou infiltração ali para poder jogar alguns minutos, tá? Mas aparentemente ele não tinha condições de jogo, porque é só a gente ver que ele foi convocado, foi para a seleção da Holanda e foi cortado pelo mesmo motivo que ele tinha, tá? O ponto positivo é que ele vai poder voltar para o Arsenal, se tratar e estar disponível para a próxima temporada. Como a gente falou anteriormente, a gente tem um novo departamento médico chegando, um novo chefe, né, do departamento médico, com novos fisioterapeutas chegando, o que podem ajudar nessa recuperação aí do Jurriën Timber. E espero que ele se recupere, consiga se recuperar antes do início da próxima temporada, porque ele é um jogador muito importante para o nosso elenco, para o nosso esquema tático. Ele é o nosso titular, tá? Então, acredito que esse período de Copa do Mundo vai ser um período muito bom aí para a recuperação do Timber, que já deve estar voltando. Na verdade, não deve estar voltando para o Arsenal, né? Deve estar tirando suas férias ali, e aí, depois das férias, ele voltar. Claro, nas suas férias ele deve estar fazendo esse trabalho de recuperação, mas aí depois, quando ele voltar, já fazer mais aquele intensivão ali, para que volte, quando voltar às competições, ele poder jogar. Outro jogador que foi convocado para a Copa do Mundo, mas esse não foi cortado, tá? Mas está tendo um tratamento especial, é o nosso zagueiro William Saliba, tá? O L'Équipe, ele soltou uma notícia que a seleção francesa está fazendo um trabalho diferenciado com o Saliba, tá? E também informou que o Arsenal decidirá, tá, após o fim da Copa do Mundo, se o Saliba será submetido a uma cirurgia ou não, tá? Parece que ele tem um problema crônico nas costas, ele vem jogando com dores, né, nas costas, e aí quando acabar essa Copa do Mundo, o Arsenal vai decidir se ele vai fazer a cirurgia ou não, tá? Então, um ponto importante é que o Arsenal já trabalha, tá, com a possibilidade do Saliba ficar fora ali no início da temporada. Então,
o Arsenal já está estudando essas possibilidades. Lembrando que a gente tem o Mosquera, que joga ali do lado do Saliba, tá? Então pode ser o Mosquera o cara a jogar por ali. Então a gente ainda não sabe, vamos descobrir quando começar a temporada, mas caso seja necessário, caso seja confirmado a necessidade do Saliba fazer essa cirurgia, tá? O Arsenal já está se preparando para esse começo de temporada sem o nosso zagueiro titular. Então, isso também é uma notícia importante, tá? Porque o Saliba é um dos pilares ali junto com o Gabriel do nosso sistema defensivo, mas a gente tem o Mosquera aí, que é um jogador que já se mostrou ter qualidade, tá? Claro, é um menino novo, é um cara que precisa de experiência, mas assim, eu não vejo o Mosquera sendo um cara que compromete, tá? Claro, ele jogou ali na lateral, que não é a dele, mas assim, jogando no sistema defensivo, eu acredito que ele não compromete, tá? Independente de jogando do lado do Saliba ou jogando do lado do Gabriel. Jogando do lado do Gabriel, tem as suas vantagens, tá? Por mais eu não sei se como é que eu vou explicar? Eu não sei se o Gabriel sabe falar espanhol, mas aí eles se desenrolam no portunhol, né? Então, assim, a comunicação do Saliba com o Mosquera. E lembrando, a gente tem o Zubimendi ali que pode estar na frente da área. A gente não sabe se vai ser o Zubimendi ou o mais Lewis Skelly. Mas a gente tem o Raya, que é um cara que se comunica muito. Então pode se comunicar ali com o Mosquera também, se tiver alguma dificuldade ali entre o Gabriel e o Mosquera. A gente tem o Incapia lá na lateral esquerda, que também pode fazer essa comunicação, que também fala espanhol. Então, assim, esse problema de comunicação com o Mosquera, caso seja ele a jogar ali do lado do Gabriel, caso a gente tenha esse cenário, tá? Eu acredito que não vai ser problema. E até porque o Mosquera é um jogador muito capacitado, já mostrou a sua qualidade. Então, eu não vejo essa entrada do Mosquera numa possível cirurgia e perda de alguns jogos do Saliba como um possível problema, tá bom? Então, essa é uma outra notícia que saiu recentemente, que é em relação ao nosso zagueiro William Saliba. Outra notícia que vem aí causando muito burburinho no cenário aí, é que o Arsenal está acompanhando, tá, o menino Jeremy Monga, tá, do Leicester. Parece que ele já decidiu que não quer ficar no Leicester. Ele tem 16 anos. Parece que ele não quer ficar no Leicester. E parece que está tudo muito próximo de ser acertado entre o Arsenal e o Monga, tá? Os termos pessoais ali de contrato e tal também não seriam um problema. O que eu li é que o Arsenal, os agentes ali do Monga, né, o staff ali do Monga estaria pedindo seria uma compensação por essa transferência, que aí seria acho que 150 mil libras, tá? Que seria essa compensação, que também não seria um problema para o Arsenal. Então, parece que essa transferência vai acontecer, tá? Uma página muito relevante da parte de scouting, tá? Que é a Scouting Doors, ela divulgou que o Monga estará com o time principal na próxima temporada, tá? Ele não vai para o time da base. Mas o que eu acredito que vai acontecer? Que o Arsenal vai emprestar ele para ele ganhar mais experiência aí no futebol, tá? Até porque ele é um menino de 16 anos. Então é bem provável que o Arsenal empreste ele aí, caso isso se concretize, tá bom? Então a gente tem essa notícia aí de uma possível contratação do Jeremy Monga para o time do Arsenal para a próxima temporada. Acredito que ele não vai jogar muito, claro, pela sua idade, pela experiência. Como eu falei, eu acredito que ele será emprestado e vamos ver para onde
ele será emprestado com certeza, tem muitos jogadores de olho. E, por exemplo, um lugar que a gente poderia emprestar ele seria, não sei se o Fábricas teria interesse no jogador, e aí a gente emprestaria ele para o Como, tá? Ou a gente já ouviu algumas notícias saírem dizendo que o Wilshere está em conversas com o Arteta para possíveis empréstimos de jogadores para o Luton Town. Tá? Então, pode ser uma possibilidade também o empréstimo do menino Jeremy Monga para o Luton Town ali, para ser trabalhado junto com o Jack Wilshere. Beleza? Então, essa é mais uma recente notícia em relação ao Arsenal. E eu acho que eu pulei alguma. Calma aí. Eu pulei uma, mas eu queria falar antes de falar. Esse aqui é o Wilds, tá? Eu não vou falar do Wilds agora. Vou falar. Deixa eu tirar aqui. Eu vou falar sobre. Antes de falar do Wilds, eu queria falar do Calafiori, tá? Existe muita especulação em torno do Ricardo Calafiori, nosso lateral esquerdo. Muita especulação de que o José Mourinho, que acabou de chegar no Real Madrid, estaria interessado no Calafiori. O que se sabe é que o Real Madrid já entrou em contato com o staff do jogador para conversar sobre uma possível transferência para o Real Madrid. Tá? O que se sabe também é que até agora não houve nenhuma ligação, tá? Nenhuma comunicação entre Real Madrid e Arsenal. Tá? Ainda não teve essa comunicação entre os dois clubes. Só existe o contato entre Real Madrid e os agentes lá e o staff do Calafiori. O que eu acho disso? Tá? Eu gosto muito do Calafiori. Eu acho ele um ótimo jogador quando ele está disponível. Tá? Muitos jogos ele ficou indisponível na temporada passada. E aí vamos voltar mais uma vez lá na notícia do chefe do departamento médico, dos fisioterapeutas, chegando no Arsenal. Podem fazer um trabalho com o Calafiori. Por quê? O Calafiori não foi para a Copa. Tá? Então, Timber, Calafiori, todos esses caras vão poder fazer um trabalho ali, tá? Junto com essa equipe que está chegando após voltar das férias. Então, como eu falei, eu gosto muito do jogador. Ah, Barão, você venderia o Calafiori? Não é um intocável para mim. Mas também não venderia ele por qualquer valor. Porque o Calafiori, ele tem qualidade. Ele é um ótimo jogador se tiver disponível. Uma pessoa me perguntou ontem se por 80 milhões eu venderia o Calafiori. Eu venderia. Por 80 milhões eu venderia. Se o Real Madrid chegar e falar assim, ó, 80 milhões no Calafiori, toma. Nem conversaria. É de vocês. Por quê? Com 80 milhões, a gente paga o Incapia e a gente consegue contratar um reserva para o Incapia. Tá? Que o Incapia acho que foi 43 milhões de libras, tá? Aí tudo bem que seria 80 milhões de euros. O Incapia acho que foi 53 de euros, sobraria aí uns 27. A gente talvez não contrate, mas assim, chegaria perto de contratar um reserva ali. Lembrando que o mercado está inflacionado. Claro que a gente pode conseguir um jogador ali mais barato, tá? Pode ser que a gente consiga. Hoje a gente tem um poder muito grande de barganha, tá? Por a gente ser o atual campeão, está sempre disputando, final de Champions League. Então a gente tem um poder de barganha e de convencimento muito maior hoje, tá? Então, jogadores que custariam muito caro, talvez a gente consiga eles um pouco mais barato pelo nosso poder de atratividade, tá? Então, isso o Real Madrid fez por muito tempo, tá? Ainda faz com alguns jogadores, mas eu acho que perdeu um pouco isso.
O Barcelona fez muito isso, entendeu? O Manchester City faz muito isso. O Liverpool faz muito isso. O poder de atratividade do clube faz com que, às vezes, você talvez não consiga diminuir no valor de compra, mas você consegue diminuir no salário. Que o cara fala assim, ó, eu te contrato, teu time tá querendo 100 milhões por você. Mas se eu te pagar 100 milhões, se eu pagar 100 milhões para te contratar, eu vou te pagar um exemplo, tá, gente? Não tô falando que é isso. Mas vou te pagar, sei lá, 50 mil libras por semana de salário. Você tá disposto a aceitar isso? Então você tem esse poder de barganha na negociação. Por quê? Ele estando nesses clubes também, eles têm um poder de valorização muito grande. Então, se um dia ele quiser sair, isso é bom para o clube e bom para o jogador, porque o agente também ganha nessas transferências, tá? Então, eles também estão pensando nisso na valorização do produto deles, tá? Então, o Calafiori hoje, se fosse por menos de 70, eu até vendo também. Eu acho que 70 seria um preço ok ali para vender o Calafiori. Tá? 70, 80. 70 para cima. 70 para cima. Fora isso, eu não conversaria, tá? Eu não conversaria. Eu acho que o Calafiori ficando disponível e assim, eu daria um voto de confiança para esse time que está chegando para o departamento médico, tá? Eu acho que vai ser isso que o Arteta vai fazer, dar um voto de confiança para essa galera. E aí, caso o jogador não consiga se recuperar, aí é venda na próxima janela, tá? Não nessa, mas na outra. Mas eu acho que o Calafiori não é um jogador que não seja vendável, tá? Eu acho que ele é. Eu acho que ele é. Então eu acho que se chegar uma proposta muito boa para ele, a gente vende. Até porque a gente já tem o Encap ali. O Real Madrid já começou a sondar o Encap também, tá? Só que a gente tem prioridade na compra e com certeza a gente vai acionar essa cláusula de compra do Encap. Ele tá valorizado no mercado. Então, assim, mesmo que alguém queira, o Arsenal vai comprar e se depois quiser vender, vende mais caro. Entendeu? Vende mais caro. Então, é isso que eu acho do Calafiori. A proposta do Real Madrid não chegou ao Arsenal, mas as conversas elas existem, tá? Entre o staff do jogador e o Real Madrid. E aí depois, provavelmente os agentes do Calafiori devem estar conversando com o Arsenal, tá? Eles já devem ter uma noção ali do que o Real Madrid quer. E aí o Arsenal vai dar a resposta. Não, ó, dependendo do valor eu vendo, tá? E aí a gente começa a conversar. Mas, dependendo do valor que eles queiram dar, não tem nem conversa. Beleza? Então eu acredito que seja alguma coisa nesse estilo aí. Mas, para mim, o Calafiori pode ser vendido dependendo do valor. Tá? Mas isso é a minha opinião. Tá? Eu não li em lugar nenhum essa informação. É a minha opinião, o que eu acompanho, o que eu vejo ali, às vezes, das pessoas comentando. Tá? Eu acredito que o Calafiori, dependendo da proposta que chegar, a gente venderia ele. Tá? Então, esse é um ponto em relação à minha opinião. E eu tinha colocado aqui o Wilds, tá? Vamos falar um pouco sobre o Wilds. O Wilds, como vocês sabem, quem me acompanha há bastante tempo, era o meu top 1 ali para a ponta esquerda, tá? Ele pode jogar na ponta esquerda, pode jogar no meio campo, é ambidestro, pode jogar do lado direito, pode jogar em todas as posições ali da frente, tá? É um jogador que é sondado por muitos grandes clubes. Primeiro ponto, Juventus está fora da próxima Champions League, tá? Então, isso já é um atrativo a menos para o jogador, tá? No caso, o Wilds. O Wilds renovou tem 6 meses, tá? Isso não quer dizer nada, gente. Ele renovou por 6 meses, mas isso não quer dizer nada. O que acontece? O Fabrício Romano, ele informou, tá? Ele informou que não existe chances do Wilde sair neste verão, tá? Parece que a Juventus fechou as portas, tá? Para qualquer tipo de saída do Wilds. Só que tem um ponto importante. Será? Tô dando um exemplo, tá? Não tô falando que isso vai acontecer.
Vamos dizer que o Arsenal chegue com 100 milhões de euros para a Juventus. Ó, Juventus, eu tenho 100 milhões de euros aqui para comprar o Wilds. Tô falando nem de salário, tá? Tô falando nem de salário do Wilds. 100 milhões. Será que a Juventus recusaria 100 milhões pelo Wilds? Esse é um ponto. Outro ponto pode ser o seguinte: a Juventus vai esperar acabar a Copa. Por quê? Ele pode fazer uma ótima Copa. Ele pode fazer uma ótima Copa. Se valorizar na Copa. Que, gente, dificilmente um jogador que está na Copa do Mundo é vendido antes. Tá? Dificilmente. Raramente isso acontece. Porque ele pode se valorizar muito na Copa. Ele pode se valorizar muito, muito mesmo. Então não faz sentido você vender o jogador antes da Copa. Então, se a Juventus estiver pensando isso aqui em vender o Wilds, as conversas só vão começar depois da Copa. O que acontece hoje são sondagens, tá? É o Arsenal chegar lá na Juventus e falar assim, pô, Wilds, vocês aceitam alguma proposta? Aceitam conversar pelo jogador? Eu tenho um interesse, dependendo do que vocês me falarem, pode ser que eu faça uma proposta. E aí? Entendeu? A Juventus pode ter fechado a porta nesse momento. Não, vamos esperar a Copa do Mundo. Entendeu? E aí depois da Copa do Mundo, qualquer coisa eu ligo lá pro Arsenal, para quem tiver. Ó, gente, tô aceitando negociar aqui, mas só aceito tanto. Esse é o primeiro ponto. Um dos pontos. O outro ponto é que o Wilds, ele recebe pouco. O salário dele, ele renovou em fevereiro, né? O salário dele em libras por semana dá 105, 106 mil libras por semana. Se a gente oferece salário de 150 para ele, pô, a gente já aumentou em 50% o salário dele. 50% de aumento do salário é muita coisa, gente. Pode não parecer, mas é muita coisa. 50 mil, gente. A mais por semana que tu vai ganhar. Entendeu? Então, isso pode ser um outro atrativo. Claro, jogar no Arsenal. Agora, um ponto relevante no meu ponto de vista. Aí, se vocês discordarem, deixa aqui nos comentários. Lembrando, galera, deixa o like no canal aí, tá? Não esqueçam. Um ponto relevante para mim, tá? E aí é a minha análise. Se a gente contrata o Wilds, supostamente a gente contrata o Wilds, a gente teria que ficar com o Martinelli ou com o Trossard. E por que eu estou falando isso? Porque o Wilds, ele vai precisar de adaptação. Ele vai precisar, gente. Por mais que ele seja um ótimo jogador, ele pode chegar e já sair jogando bem? Pode. Mas nós temos que pensar no pior caso. No caso dele, que ele chegue e não jogue bem. Por quê? Não é só adaptação à liga. É adaptação à forma de jogar do Arsenal. A forma de jogar do Arteta. A forma de treinamento do Arteta. Isso tudo influencia na forma do jogador jogar. O Wilds, se ele chegar no Arsenal, ele não chega no Arsenal jogando da mesma maneira que ele jogava na Juventus. Eu sempre lembro a vocês do seguinte: o Eze, ele verbalizou isso. Foi ele numa entrevista. Não foi ninguém que falou. O próprio Eze verbalizou que ele estava tendo muita dificuldade nos treinamentos. Muita dificuldade a se adaptar ao estilo de jogo do Arsenal, no qual o Arteta queria que ele fizesse. Então, olha o Wirtz. A gente brinca, sacaneia. Pô, o Liverpool gastou uma fortuna no Wirtz. Gente, o Wirtz é um ótimo jogador. Ele tem qualidade. Porém, ele precisa de adaptação. Vamos ver a próxima temporada como é que ele vai ser. Tudo bem que agora entra um técnico novo,
entendeu? E eu acho que o Iraola vai conseguir extrair muito mais. Eu não gostava do Arne Slot. Eu achava o Arne Slot uma farsa. Aquele cara não é técnico de futebol em lugar nenhum. Ele deu sorte de ser campeão com o Liverpool. Ele deu sorte, tá? Mas enfim. Então, eu ficaria com o Martinelli e com o Trossard. Ou com o Trossard, né? Não com o Trossard. Ou com o Trossard. E aí, nesse ponto de vista, o Arsenal ficaria com o Trossard. Por quê? O Arsenal acredita que o Martinelli tem um valor de mercado muito bom. E a gente precisa vender o Martinelli. Tá? Então, contrataria o Wilds e manteria ali o Trossard para fazer o titular às vezes, ficar às vezes na reserva, até o Wilds pegar essa adaptação. E aí, se a gente fica com o Trossard sai de graça na próxima janela de transferência. Tá? No próximo verão. Então, caso a gente conseguisse contratar o Wilds, essas seriam as minhas ressalvas. Tá? Seriam algumas informações ali, algumas coisas que eu faria ali dentro do time para adaptar o Wilds. Lembrando que o Trossard não é um jogador que se machuca bastante, tá? Então ele consegue ficar bem disponível ali e revezar bastante ali com o Wilds até ele se aposentar. Se adaptar. Mas isso é altamente especulativo, galera. O que é verdade é que o Arsenal sondou ele. Tá? Isso é verdade. Agora, todo o resto sou eu especulando. Tá? O que eu faria. O que eu faria caso eu fosse o Arteta. Tá? Pode ser que o Arteta não pense igual a mim. Pense diferente. E ele é técnico de futebol, ele é campeão da Premier League. Eu só sou um cara aqui que fica fazendo vídeo para vocês e analisando futebol. Tá? Ele tá ali no dia a dia, ele sabe o que ele tá fazendo. Então, é isso. Beleza? Então, do Wilds, o que eu tinha para falar sobre o jogador era isso. Agora vamos para Sandro Tonali, tá? Sandro Tonali, meio-campista do Newcastle, um jogador ao qual o Arsenal gosta bastante, tá? O Arsenal tentou trazer o Tonali na janela de inverno, não conseguiu. Muito difícil trazer um jogador do calibre do Tonali na janela de inverno, um jogador importantíssimo para o Newcastle. O Newcastle que vinha sofrendo com muitas lesões, principalmente ali do seu principal jogador, seu capitão, o Bruno Guimarães. Tinha o Joelinton fora. Então, muito difícil a negociação com o Tonali ali na janela de transferências de inverno. Porém, nós não perdemos ele de vista. Continuamos ali analisando as possibilidades de contratar o Sandro Tonali. O Arsenal já fez algumas sondagens nos últimos dias pelo jogador. Hoje saiu a notícia de que o Newcastle avalia o jogador em 100 milhões de libras. Agora virou moda, né, falar 100 milhões de libras. Todo mundo vale 100 milhões de libras. Todo mundo vale. Então, como eu falei, é um jogador que o André Berta gosta, é um jogador que o Arteta gosta, é um jogador que eu particularmente gosto também, não desgosto do Tonali, acho que ele tem muita qualidade. Porém, vamos ver a movimentação que o Arsenal vai fazer. Eu acho que o Tonali é um dos líderes da lista ali do Arsenal de contratação, porque a gente já está tentando ele desde o inverno. Então eu acredito que o Tonali seja um desses jogadores que o Arsenal vai tentar, vai fazer proposta nessa janela de transferência, vai tentar contratar. Por quê? A gente não precisa contratar muitos jogadores, a gente já tem uma base muito bem formada. Então a gente só precisa ajustar alguns pontos dentro da equipe, equilibrar mais a equipe. E o Arsenal está disposto a fazer essas negociações, a fazer essas contratações para, na próxima temporada, manter o título da Premier League, tentar vencer a Champions League. Então, para isso que o Arsenal vai montar um elenco muito forte. Na verdade, não montar, né? Adequar ali, pegar as peças que faltam no tabuleiro para que a gente consiga ter um time bastante forte,
como a gente já teve nessa temporada, por mais que a gente tivesse lesão, a gente tinha jogadores que entravam e dava conta ali do recado. Então, essa é a ideia do Arsenal, trazer jogadores com qualidade para que a gente consiga disputar aí essas duas competições, manter o título da Premier League e tentar vencer a Champions League na próxima temporada, tá? Então, o Tonali está no nosso radar, é um jogador que o Arsenal tem interesse, tá? Isso é uma notícia, tá? É uma informação. O Arsenal tem interesse no Sandro Tonali do Newcastle. E aí vamos ver como é que fica aí nos próximos dias. Lembrando que é fácil negociar com o Tonali, porque ele não está na Copa do Mundo. Então, se a gente quiser avançar no jogador, a gente consegue isso facilmente, já que ele não está. A gente já consegue até apresentar o jogador, fazer ele treinar com a gente, já quando voltar das férias ali, já chegar treinando, que eu acho que é isso que o Arteta quer também, tá? Então, se a gente quiser realmente o Tonali, eu acho que é um jogador que a gente já pode ir tentando negociar agora, tá? Porque ele não está na Copa do Mundo e aí a gente já consegue fechar com ele o mais rápido possível, tá? Então, Tonali é possível reforço do Arsenal aí, caso a gente consiga fazer uma negociação com ele e com o Newcastle, claro que é o clube ao qual ele pertence. Esse é o grande debate do Arsenal, tá? Julian Álvares, jogador do Atlético de Madrid, jogador do topo da lista do Arsenal para a ponta esquerda, tá? O Arteta e o André Berta gostam muito do jogador, mas ao mesmo tempo a gente foi inundado de notícias aí envolvendo o Julian Álvares nessa semana, principalmente envolvendo o Real Madrid e Barcelona, os dois principais clubes ali da Espanha, e depois vem o Atlético de Madrid. O Julian Álvares já se declarou publicamente que quer ir para o Barcelona. Então a negociação com o Real Madrid era muito difícil. Dito que ele já falou que quer ir para o Barcelona. Então era muito difícil ele aceitar uma proposta do Real Madrid. E aí foi recusado diretamente pelo Atlético de Madrid uma proposta teoricamente de 150 milhões de euros. E o que eu li é o seguinte: o Arsenal vai sondar ali, até porque o Berta sabe todas as cláusulas ali do contrato do Julian Álvares. Mas eu, sinceramente, não acho que ele viria para o Arsenal. Ele já falou publicamente que ele não tem vontade nenhuma de voltar para a Premier League. Então eu acho muito difícil. A gente teria que ter um poder de convencimento muito grande para contratar o Julian Álvares. Seria um jogador caro, com um salário alto, tá? E um jogador que não quer voltar para a Premier League. Então, assim, eu acho que talvez seria um desgaste muito grande. Eu acho que a gente tem que tentar, tá? A gente tem que tentar. Mas eu acho que ele não vem. Eu acho que ele não vem. Já li que o Barcelona vai fazer uma nova proposta pelo Álvares, tá? Que aquela proposta de 100 milhões foi só para sentir o mercado, entendeu? Não sei quanto que vai ser, não foi dito quanto que vai ser, mas que o Barcelona faria uma nova proposta. Então, assim, sobre o Julian Álvares, gosto do jogador, tá? Não é meu top 1, vocês sabem quem é, acabei de falar, é o Wiltz. Não é meu top 2, tá? Seria ali meu top 3. Meu, Marcos Barão, tá? Aí cada um tem suas opiniões. Não seria o meu top 3 ali para a contratação do Arsenal. Então, assim, vendo todo o noticiário, tudo que eu tenho lido, eu acho muito difícil o Arsenal conseguir contratar o Julian Álvares. Acho muito difícil. Nessa janela. Tá? Pode ser que no verão que vem a gente consiga. Aí já tem um ano a mais. Vai acontecer muita coisa. Mas
essa temporada, sendo bem sincero, nessa janela de transferência, eu acho muito difícil o Arsenal conseguir contratar o Julian Álvares. Até por causa de um desejo do jogador. Existem dois desejos do jogador. O desejo de ir para o Barcelona e o desejo de não jogar mais a Premier League. E isso influencia muito. Muito. Entendeu? Então, por isso que eu acho que o Arsenal não vai contratar o Julian Álvares. Tá? Se contratar, me surpreenderia muito. Não por causa do Arsenal, tá? Mas por causa mais do jogador. Porque pelo que ele já verbalizou. Tá? Então, me surpreenderia se ele aparecesse vestindo a camisa do Arsenal. Então, é só isso que eu acho. Tá? É a minha opinião. Mas, se decidir vir, pô, grande contratação. Ótima contratação. Tá? Apesar de eu ter algumas ressalvas ali em questão do Julian Álvares, tá? Ele não jogou muito bem na temporada passada pelo Atlético de Madrid. É um ponto importante, tá? É um ponto importante, para deixar claro. Mas é um jogador que tem qualidade, tá? É o que eu sempre falo. Quando ele chega no Arsenal, é outro time, outra forma de jogar, e é assim que vocês têm que pensar também. Claro que a gente vê o histórico do jogador no clube que ele está. A gente vê o histórico. Mas a gente tem que pensar também que é outro clube, outra forma de treino, outro treinador, ele vai jogar talvez de outra forma. Isso tudo influencia. Por quê? O treinador, ele tem que entender a forma que o jogador joga e potencializar isso. Deixar ele o mais confortável possível para você conseguir potencializar o máximo dele possível. Tá? Então, por isso que às vezes quando contrata um jogador, o pessoal já chega, pô, fulano de tal veio e tal, pô, que porcaria, o cara era muito ruim. Calma, é outro time, outro técnico, outra forma de jogar. Isso influencia bastante, tá? Então, assim, o Álvares, ele não foi muito bem, ele não foi mal, mas também não foi o que se esperava dele na temporada passada pelo Atlético de Madrid. Porém, é um jogador que a gente sabe a qualidade que tem. Então ele pode chegar no Arsenal e, destruir. Destruir. Tá? Então, mas não seria minha opção número 1, nem minha opção número 2. Beleza? A minha opção número 2 seria esse cara aí que tá na tela. Morgan Rogers, do Aston Villa. Tá? É um jogador que eu gosto bastante. Como eu falei para vocês, é a minha opinião. Opinião do Barão. Vocês podem gostar mais do Álvares. Top 1 de vocês, Julian Álvares. Não tem problema nenhum, galera. É a opinião de vocês. Pode não gostar do Rodgers. Ele é muito ruim e tal, não sei o quê. Tudo bem que muito ruim falar isso já mostra que você não entende nada de futebol, com todo respeito. Você falar que o Morgan Rogers é muito ruim, você não entende de futebol. Você pode não gostar dele, mas falar que ele é ruim é igual eu chegar e falar, o Julian Álvares é muito ruim. Não, ele não é ruim. Tá? Ele não é muito ruim. Tá? O Rodgers é muito bom jogador. Assim como o Julian Álvares é muito bom jogador. Teve como eu falei, teve uma temporada mediana no Atlético de Madrid, mas ele é muito bom jogador. E o Morgan Rogers também é muito bom jogador. E eu gostaria muito de contratar o Morgan Rogers, tá? O Aston Villa, ele tenta manter o jogador, só que o Aston Villa ao mesmo tempo precisa vender o jogador. Por quê? O Aston Villa vai disputar competições europeias. E o principal problema de alguns times disputando competições europeias é que, às vezes, eles precisam vender seus jogadores, seus principais jogadores, tá? Porque eles precisam aumentar o elenco para poder conseguir disputar Premier League, Carabao Cup, FA Cup e a competição europeia. O Arsenal sabe disso. Parece que o Aston Villa quer ali de 80 a 100 milhões pelo o Morgan Rogers. E eu acho que isso não é problema nenhum para o Arsenal. E eu acredito que, como eu falei para vocês, o Berta e o Arteta gostam muito do
do Julian Álvares. No top do Arsenal, o Julian Álvares é o top 1, tá? O Álvares é o top 1. Eles vão tentar o Álvares. Esse é a lista número 1 do Arsenal. É isso que eu tô falando. No meu é meu top 3. Mas do Arsenal é o top 1. Entendeu? E tá tudo certo. Tá tudo certo. E aí, se o Arsenal não consegue o Álvares, a gente vai no Rodgers. É totalmente viável o Rodgers. Eu acho que o Aston Villa não consegue segurar o jogador. Se chegar ali com 90 milhões, 100 milhões, o Aston Villa não vai segurar. Não vai segurar, vai vender. Entendeu? E o Rodgers, ele é um jogador muito versátil, que é o estilo de jogador que o Arteta gosta. É um jogador forte, com explosão, pode jogar na ponta esquerda, pode jogar de meia centralizado. Então, é o tipo de jogador que o Arteta gosta. E, além disso, eu acho que ele se encaixaria muito bem no time do Arsenal. Tem muita gente que questiona o Rodgers porque fala que ele perde muito a bola. Sim, ele perde muita bola porque ele tenta muito. O Vinícius Júnior, ele perde muita bola porque ele tenta muito. O Eze perde muita bola porque ele tenta muito. Então, esses jogadores que vão para cima, o Yildiz, ele perde muita bola porque ele tenta muito. Esses caras que tentam toda vez uma jogada diferente, o próprio Gabriel Martinelli, eles perdem muita bola. É o risco que eles vão correr. É um risco. Pelo estilo de jogo deles. E o Rodgers, ele já falou isso. Gente, sim, eu perco muito a bola porque eu tento ir para cima do adversário. Ele já falou disso, ele é ciente disso. Mas é uma característica dele. E aí, talvez, se a gente tire essa característica dele, de partir para cima do adversário, não faça mais sentido a gente contratar ele. Entendeu? Não faça mais sentido. E aí é melhor a gente contratar outro jogador. Porém, tá? O jogador aí que eu prefiro, o meu top 2, é o Morgan Rodgers. Então eu acho que assim, a gente vai tentar o Julian Álvares. Eu acho muito difícil. Não vou falar impossível, porque nada é impossível. Mas eu acho muito difícil. Muito difícil. E aí, se a gente não conseguir o Julian Álvares, a gente vai tentar o Morgan Rodgers. E aí eu acho que é muito mais viável. Porque o jogador tá na Inglaterra, vai pra capital, entendeu? Não precisa sair do país dele. Tem vários jogadores ingleses no Arsenal. Então isso facilita ali a transferência do jogador. Tá? Provavelmente, se o Arsenal realmente tiver interesse, o Arteta já ligou, já falou com o Saka, já falou com o Rice, que são os líderes ali do elenco do Arsenal, os dois são ingleses, companheiros de seleção do Morgan Rodgers. Já devem estar ali conversando com ele ali na concentração. Ó, a gente vai tentar você, hein? O que você acha? Aí os caras, Arteta, ó, falou que, pô, só negociar lá que ele quer ir pro Arsenal. Entendeu? Ele aceita ir pro Arsenal. Então, assim, já faz esse meio campo. Entendeu? Então, galera, é isso que eu tenho pra vocês. Ficou um pouco longo o vídeo, a gente já não fazia vídeo há muito tempo, mas é muita informação, tá? É muita informação relevante, né? Claro, muita informação relevante para trazer para vocês. E aí, vindo mais informações relevantes, a gente tenta trazer vídeos aqui para vocês. Esse mês está sendo muito corrido para mim, tá? Mas a gente vai tentar aí trazer o máximo de informações conforme elas forem saindo. Beleza? Então é isso, galera. Obrigado mais uma vez e fui!